Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Os Futuros da Manhã. A gente está trazendo aqui pessoas que estão construindo o futuro, mas mais do que construindo o futuro, pessoas que são capazes de imaginar infinitos futuros possíveis. Nossa ideia não é prever o futuro com precisão. Talvez quando você estiver assistindo esse episódio daqui a 5 anos, você vai ver que a gente errou bastante, mas talvez em 10 anos você vai achar que a gente pelo menos chutou certo, imaginou certo e deixou a mente voar. E hoje eu tô com um cara que a gente teve até dificuldade de definir qual ia ser o nome do episódio, porque ele fala sobre várias coisas, mas principalmente sobre o futuro do trabalho. Adriante Salles, demorei para aprender o nome dele, mas depois que eu aprendi, cara, agora a gente vai bater um papo super legal. Adriano, conta pra gente um pouquinho da tua história, vamos falar de futuro do trabalho, futuro do desenvolvimento, futuro da produtividade, todos os futuros que a gente for capaz de imaginar. Boa. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, um prazer estar aqui. Bom, acho que o tema me deixa super animado e tem muito a ver com a minha experiência, no final das contas. Eu brinco que ao longo da minha vida inteira eu fui guiado pela minha curiosidade. Eu realmente nunca me importei muito com os cargos e nunca me importei muito com o plano de carreira. A minha maior preocupação era: esse projeto no qual eu estou me envolvendo parece interessante? Tem alguma coisa para aprender nele? Se sim, era isso que me levava. Então, eu já fui trade marketing, eu já fui inteligência de mercado, eu já fui gerente de projetos de tecnologia, eu já fui headhunter, eu já trabalhei com treinamento, eu já montei um supermercado digital. Ao longo dessa história inteira, acho que a grande constância era o aprendizado. Ou seja, eu adoro me meter em coisas que eu não sei. E o fato de eu não saber nada, eu acho que isso foi bem marcante lá no Zip, que era o supermercado digital, o fato de não saber nada é instigante para mim, no final das contas. Nasceu de um inconformismo, de ver que eu estava sendo mal atendido pelos supermercadistas locais, no serviço de delivery, isso lá em 2014. Eu falei, cara, não é possível, alguém tem que fazer isso direito. Então, nem que seja eu. Então, beleza. Então, eu sou do tipo equipe vamos, então eu me dá a louca e eu faço mesmo. Então eu falei, cara, beleza, vou construir um supermercado digital, então a primeira coisa eu tenho que entender o que é isso aqui. Né? E para entender, eu virei para 30 amigos e falei, olha, a partir de hoje quem faz suas compras de mercado sou eu. Porque eu quero entender o que um serviço precisa ter para você ser bem atendido, né? Para você ter uma experiência incrível. E lá fui eu. Eu virei o melhor comprador de supermercado do Rio de Janeiro. Então, eu ia pegava as compras do Daniel num Google Excel e ia do supermercado mais barato até o mais caro para comprar todas as tuas compras. Quando eu entregava na tua casa, a única coisa que eu te perguntava é: cara, Daniel, essa experiência para ser incrível, o que ela tem que ter? E as pessoas falavam: pô, Adriano, tem que ter um entregador que nem você. Tá bom. Ó, tem que poder comprar de tudo, tem que ser econômico, tem que ter um pós-venda incrível. E eu só ia anotando. Então, depois de 3 meses, eu entendi que tinha uma demanda. E eu falei assim, muito bem. Então, foi de fato a primeira experiência como um startup mesmo, e foi um startup raiz, não foi um startup Nutella com 350 milhões de dólares na conta podendo gastar. Então, eu falei, bom, tem uma demanda aqui, então agora é uma brincadeira de engenharia reversa. Ou seja, agora que eu entendi qual é a experiência que eu tenho que criar, eu blindo isso numa caixa e eu construo a empresa inteira da porta para dentro para entregar aquela experiência. Então, eu olho e fico super feliz com essa brincadeira, porque cara, era 2014. Ninguém falava de centralidade no cliente. A gente estava construindo uma empresa 100% centrada no consumidor. Então, foi um baita case de sucesso. Foram 6 anos. A gente se estruturou todo durante o período pré-pandemia. Então, quando a pandemia chegou, a gente era o único player do mercado que estava muito bem posicionado e pronto, do ponto de vista de processos, para uma estrutura de delivery. Né? Então, eu acho que o Zip foi, sem dúvida nenhuma, o grande MBA que eu fiz na minha vida. Eu cuidava de todo o desenvolvimento de produto e da experiência do consumidor. E ali foi onde virou a chave para mim com relação ao produto. Né? Ou seja, pensar em produto, ligar com experiência, entender que não é só o X. Né? Eu brinco que tem muito HX na história, tem muito Human Experience na história inteira. Então, depois do Zip, em 2020, a gente vendeu. E aí eu fui trabalhar com inovação e desenvolvimento de produtos digitais dentro do Grupo Trigo. São os donos do Spoleto, do Gourmet, etc. E o que
O que foi bacana foi poder testar o mesmo framework que eu tinha feito no Zip, só que agora para outros produtos, né? Então, o Trigo também foi a primeira experiência as a service, né? Então, aí a gente falando de futuro, e aí pela primeira vez eu tinha uma relação com a empresa onde eu não era um prestador de serviço, eu era um executivo contratado para um projeto, né? Então, de certa forma, eu andava em paralelo com a estrutura, mas eu tinha algum isolamento da estrutura, né? Então, foram 2 anos de projeto, eu entrei para tocar um projeto inicial e eu acho que uma característica minha, eu sou tremendamente inconformista. Então, se eu vejo uma coisa que eu acho que não está sendo bem feita, eu sou o primeiro a falar. Não tenho nenhum problema de falar e também não tenho nenhum problema de falar assim, tá, me dá aqui que eu resolvo. Então, foram 2 anos de projeto e aí terminamos o projeto no Trigo, eu estava no LinkedIn, zapeando no LinkedIn, e aí eu vejo um vídeo de um cara que o cara abre uma planilha do Google e ele preenche 2 palavras. Ele coloca liderança e vulnerabilidade. E 15 segundos depois aparecia numa coluna do lado um post preenchido. 15 segundos depois aparecia uma imagem. A gente está falando lá de início de 2023, bem no iniciozinho dessa explosão de IA. E aí eu olhei aquilo e falei, que isso, velho? Isso é incrível. E era um passo a passo para fazer o vídeo. Eu falei, não é possível. Peraí, eu tenho que ver esse passo a passo. Era um vídeo de 30 minutos, acabou o vídeo. Eu falei, peraí, velho, eu sei fazer isso aqui que ele fez. Então eu abri o computador, falei, não. Comecei a digitar no computador, 45 minutos depois estava lá, meu aplicativo criado. Aí, cara, foi um momento eureka na minha vida. Eu falei assim, que isso? Não quer dizer que para eu testar a ideia agora eu não dependo mais de uma software house? E aí, acabou, velho. Foi aí que o no-code entrou na minha vida. Foi aí que eu montei a agência, a Innovaction, que é uma agência de um homem só, né? Eu não me proponho a ter 300 mil clientes, eu me proponho a ter poucos clientes e poder entregar um nível de serviço alto. E não só o que eu entrego não é o no-code. O no-code é uma mera ferramenta. O que eu entrego é a estratégia digital, é a estruturação do produto, é por onde tem que começar, né? Por onde começa o MVP, que parece uma loucura que as pessoas fazem com os MVPs, né? Então, acho que o dia a dia hoje se resume a trabalhar com empreendedores e dar vida para as ideias deles, né? Então, colocar de pé um produto, trabalhar com empresas desenvolvendo soluções internas. Eu acho que uma coisa que é tremendamente mágica no no-code é que ela inverte totalmente a ordem do que a gente está acostumado em desenvolvimento de projeto. Dei um tapa aqui no microfone. Primeiro você faz um escopo gigante, depois você pensa nas funcionalidades, isso leva 3 meses fácil, e aí você entrega para um time de desenvolvimento que vai passar os próximos 6 meses preso numa caverna desenvolvendo. E aí, quando sai o bicho já é meio esquisito, né? Você fala, mas é que não é bem aquele jeito que eu queria. Então, quando você vai para o no-code, o cara esquece esse pedaço, velho. Ou seja, eu preciso, do ponto de vista de escopo, entender... Tá, então o que você quer fazer? Cara, eu quero voar, eu quero dar cambalhota, eu quero, sei lá, o que eu quero fazer? Então, entendido o macro, você parte para a execução. Eu falo, legal, Daniel, onde começa a tua dor? Começa nesse formulário. Hoje você está fazendo como? Estou fazendo um Google Sheets aqui no Google Forms. Tá bom, então vamos estruturar esse formulário. Então você estrutura o formulário. E agora, Daniel? Cara, agora... Quando esse formulário chegar, eu precisava mandar um e-mail para fulano e ciclano para que eles aprovassem. Então, vamos fazer isso. Então, você, em ciclos muito curtos, você diagnostica, otimiza, digitaliza e entrega. Então, a percepção para o usuário final é de que, cara, minha vida está ficando melhor a cada dia. Agora, deixa eu te interromper rapidinho, né? Que você... Foi na empolgação, também deixei, vambora. Mas aí você citou exatamente, foi o ponto que eu comecei a te conhecer, eu comecei a te acompanhar. Você falou que você não tá nem aí pra cargo, mas, cara, hoje tu é top voice no LinkedIn, né?
muito Eu sou orgulho estagiário de Top de ser Voice. também, eu sou top voice, você é top voice, eu acho que isso demonstra um pouco da dedicação que a gente deu à plataforma, de compartilhar conhecimento e tal. E você é top voice recente, né? E eu acho que você conseguiu construir muito essa posição, porque você está, de alguma maneira, ensinando o público, Sim. mostrando o público como a gente pode sair daquele mundo onde a gente era altamente dependente de profissionais especializados, capacitados, que ainda são importantes, mas que a gente dependia para fazer um aplicativo, fazer uma aplicação interna, testar. Você falou do MVP. Para quem não conhece, MVP é o mínimo produto viável. Quando você está lançando uma empresa, uma empreitada nova, você desenvolve o mínimo para poder testar aquilo com seus clientes, dentro da lógica que você identificou em todo esse método, né? Que ele contou o caso da Zip. Quando ele criou a Zip, ele interagiu bastante, você interagiu bastante com o teu público, com um perfil de cliente que você achava que podia ser beneficiado por aquilo. E você provavelmente dali fez esse tal desse MVP, mínimo produto viável, né? Em inglês, né? No caso, MVP em inglês, mínimo produto viável em português. E dali você chega num divisor de águas, que é você começou a entender que com ferramentas existentes e acessíveis a qualquer pessoa, praticamente qualquer pessoa, qualquer empresa pode desenvolver uma aplicação, pode entregar um valor sem necessariamente ter um alto custo de desenvolvimento. E isso é o no-code que ele citou e que foi como muita gente hoje segue, né? Você segue a sua página, segue o seu perfil, seja no LinkedIn ou em outras plataformas. Te conheço muito pelo LinkedIn. Então, desse ponto, eu acho que a gente começa a falar do conceito do futuro do trabalho. Sim. Que a gente estava antes conversando, né? Caraca, que eu até na introdução falei, como é que a gente chama esse episódio? É futuro do desenvolvimento de software? É futuro da produtividade? É futuro do trabalho? Estava lendo outro dia um artigo que falava que hoje, e eu acho que você citou, né? Até a própria Innovaction, é só você. E você podendo atender projetos enormes. Por quê? Essa é a grande beleza de dominar bem as ferramentas. Então, voltando ao artigo que eu estava falando, que empresas unicórnios podem ser hoje unipessoas também, não só unicórnios. Se você sabe usar as ferramentas adequadas, você é capaz de entregar grandes coisas. Então, é importante, né, a gente falar sobre esses conceitos e tal, porque a gente vai se empolgando, vai falando. Sim. Você falou de no-code, você falou, né, de MVP, você falou de um outro tema que eu queria voltar rapidinho. Você foi, então, empreendedor. Sim. E depois você foi executivo as a service, digamos assim. Sim. E tem um tema que você trabalha bastante, né, na sua página, que é o Innovation as a Service. Essas duas coisas estão relacionadas? Ou quando você foi executivo as a Service era outra pegada, o Innovation as a Service veio depois? Conta aí como é que foi essa chegada. Eu acho que o conceito de executivo as a service, um talento as a service, enfim, C-level as a service, eu acho que isso já mostra um pouco o futuro do trabalho. Né? Você citou o LinkedIn, por exemplo. Pô, então, tem muita gente que não gosta da ferramenta. E eu entendo que as pessoas não gostam porque, no geral, as pessoas não sabem usar. As pessoas entendem que ali é um local de você procurar emprego, né? Ou de você desenvolver networking. Na realidade, ali é um lugar de você construir a tua marca pessoal. Né? Ali é um local de você se mostrar para as pessoas no máximo da sua humanidade, para que elas te conheçam e se aproximem e tenham a oportunidade de conhecer também as suas competências técnicas. Eu acho que isso é uma virada de chave muito grande dentro do LinkedIn. As pessoas, de uma forma geral, estão muito preocupadas em comercializar suas experiências técnicas, estão pouco preocupadas em abrir o que elas pensam, sua visão de mundo, etc. e tal. Né? Então, eu acho que o Innovation as a Service vem de... Cara, eu sou... Por conta da minha vivência, se você quiser conversar sobre a área de CX, por exemplo, sobre a área de pós-venda, sobre criar uma experiência incrível para o cliente, eu tenho muito para agregar nessa frente. Se você quiser discutir sobre desenvolvimento de produtos digitais, eu tenho muito para agregar nessa frente. Então, por que eu não posso te vender essa expertise? Eu não preciso te vender um cargo. Eu sou o técnico que só mexe na rebimboca da parafuseta. Se você quiser falar de CX, eu posso te ajudar num projeto, eventualmente, durante 3 meses em CX. Então, eu acho que o as a Service já começa a mostrar um futuro que é as empresas se relacionando com os profissionais em outros moldes. Ou
seja, eu não preciso que você esteja 5 dias por semana, 8 horas por dia no meu escritório. Eu não preciso nem comprar horas suas. O que eu preciso comprar de você é o resultado. Então, se eu construir relacionamento com você, se eu entendo e tenho muita confiança nas suas competências técnicas, cara, Daniel, eu quero que você me ajude aqui durante esses próximos 3 meses. E acabou, velho. E depois dos 3 meses você vai para outro lugar e eu vou para outro lugar e tá tudo certo. Ou seja, não é para ter plano de carreira nesse relacionamento. É um relacionamento que é para isso. Então, quando eu olho para o futuro, eu vejo que cada vez mais a gente vai ver empresas que usam desses recursos. A gente vê a IA aí com esse show midiático de vai acabar com todos os empregos do mundo, vão ter olhos vermelhos que vão matar todo mundo na rua. Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Mas eu também não acredito que o mercado de trabalho não vai ser disruptado loucamente. Eu acho que ele vai ser disruptado, sim, brutalmente. A gente já está vendo isso acontecer. Então, para mim é uma questão de se posicionar para o mercado de trabalho do futuro. Eu não estou ali no LinkedIn, eu fico super feliz de ter conquistado o selo, porque a gente sabe que dá um baita de um trabalho, mas não é pelo selo, não é pelo selo, não é por ser influenciador, é por não, eu estou me posicionando para o futuro do trabalho. Eu já estou me posicionando para um momento onde, se de fato tudo que aponta em termos de tecnologia acontecer, eu não vou mais te contratar pelas tuas competências técnicas. Eu vou te contratar pelas competências humanas. Então é melhor que você se mostre para mim. É melhor que eu saiba quem é o Daniel. Então, eu acho que é usar a ferramenta dessa forma. Você falou de singularidade antes, eu acho que tem muito a ver com isso. O futuro do trabalho tem muito a ver com a humanidade, a tua humanidade como o maior diferencial competitivo. Que cara, é a tua capacidade de mobilização, é a tua capacidade de sensibilização, é a tua capacidade de liderança. São outras competências. Não tem nada a ver com o técnico. O técnico, você vai ter um copilot qualquer de IA que vai te resolver toda a parte técnica. Então, eu entendo que todo esse posicionamento de LinkedIn tem a ver com o futuro. Tem a ver com o futuro do trabalho. Cara, a gente foi muito além, né? Por isso que é bom pra caramba ter um tema tão aberto, assim, como o Futuros da Manhã, porque a gente vai muito além do que é a pauta inicial. E você falou um negócio que me sensibilizou bastante, né? Essa questão da humanidade futura, porque a gente hoje vê duas grandes linhas, duas grandes filosofias. Aqueles pais que acham que, cara, vou botar meu filho, né? E você se mostra muito como um pai na rede social, né? Eu acho que é super bacana, tem tudo a ver com o que você acabou de falar, não é? Eu sou um cara muito bom de no-code, muito bom de inovação. Pô, eu também sou o pai dos meus filhos, estou ali no dia a dia, no feriado, né? Mostra essa humanidade. Mas a gente vê, voltando, os pais que botam logo os filhos para aprenderem a programar, e os outros que estão querendo que eles desenvolvam competências socioemocionais. Agora, você como pai, também sou pai, né, de 2 filhos, um menino e uma menina, acho que como você também, né, e assim, eu fico muito dividido em quais são essas competências que, eventualmente, eu vou estimular. Ou eu vou dar total poder de decisão para eles, né, nos seus 8, nos seus 9 agora, e nos seus 11 anos, ou de alguma maneira eu vou ajudar a direcionar. Como que você pensa hoje o futuro, não só dos seus filhos, mas de toda essa nova geração que vai chegar nesse, nem sei se mercado de trabalho, né, mas nesse mundo de trabalho daqui a 10, 15, 20 anos? O que você orientaria a um pai, uma mãe, ou mesmo alguém que está pensando em construir sua carreira? Boa, adorei a pergunta. Cara, o que eu incentivo muito meus filhos é que eles experimentem coisas novas. Ou seja, mete a mão na massa para fazer alguma coisa e ao longo desse processo você vai aprender. Você vai aprender como melhorar, você vai aprender como fazer diferente, você vai aprender onde você podia estar fazendo melhor, e etc e tal. Então, meu filho, por exemplo, lava carro dentro do meu condomínio. Ele começou lavando carro falando com um vizinho ou outro. E aí eu comecei a falar, mas Enzo, tem um grupo de WhatsApp do condomínio. Você não cria uma arte para você divulgar a tua lavagem de carro? E aí vai ele lá para o Canva criar uma arte. Mas ele só tem 12 anos de idade. Então, e aí ele cria a arte e manda. Aí depois eu falo, mas Enzo, se você mandar só uma vez, as pessoas não vão lembrar da sua lavagem. E aí ele começa a entender que é a importância dele se manter, da frequência.
de marketing. Não adianta uma mensagem linda. Se ela não tiver frequência, os teus consumidores não absorvem. Então, o que eu mais incentivo é a experimentação. Porque quando eu olho para o futuro, estou todo arrepiado pensando nisso. Quando eu penso no futuro, eu penso que uma coisa que a gente já está vivendo hoje a gente vive uma aceleração do desenvolvimento de coisas que a gente nunca viveu na humanidade. Nunca. Nunca o ritmo de coisas novas foi tão acelerado como é hoje em dia. O que isso exige de mim, exige do Daniel, exige do Enzo e da Nina? Exigem que eles aprendam rápido. O que você sabia antes não necessariamente vai valer qualquer coisa. Então, você tem que estar se mantendo a par. Você tem que estar a par das ferramentas, você tem que estar a par de coisas eventualmente desconexas. Para quê? Para que em um determinado momento você consiga juntar pontos. Né? Então, acho que o futuro tem muito a ver com a tua capacidade de aprendizado. Acho que isso vai ser a coisa mais importante para os seres humanos nos próximos, seguramente, 10 anos. O quão rápido você consegue aprender coisas novas e o quão rápido você consegue abrir mão de conceitos antigos. Eu acho que eu ia até complementar isso, né, cara? A gente fala muito dessa capacidade de aprender, mas a gente acaba se batendo exatamente na incapacidade de desaprender, né? Porque você que fica ali, mesmo, né? Nossos pais, avós, que ficaram 20, 30 anos, muitas vezes fazendo a mesma coisa, claro que com mais maestria, mas fazendo a mesma coisa, é muito mais difícil reaprender, né? Desaprender para reaprender. E a gente vê muito hoje o sistema educacional preocupado em fazer aprender. E às vezes até aprender, porque as escolas já se abriram um pouco a essa questão. Mas desaprender eu não vi ninguém ensinar. Como é que a gente vai resolver esse impasse, assim? Sim. Cara, isso é um problemaço, na verdade, né, Dani? Porque a gente, desde muito pequeno, está ensinando para as pessoas que errar é ruim. Uhum. Então, peraí, cara, errar não é ruim. Porque errar é um processo brilhante para aprender. Então, não é fazer de qualquer jeito e errar. Não, é fazer querendo acertar, mas entender que o erro faz parte do processo. Uhum. Então, a gente não está ensinando isso para as crianças. A gente podia gastar 1 hora aqui falando do sistema educacional, porque é de chorar o sistema educacional. O sistema educacional, eu considero que o sistema educacional não me preparou para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho é o mercado de trabalho de 20 anos atrás. Cara, para os meus filhos, mas nem pensar, velho. Nem pensar. Então, assim, tem muito... eu acho que o papel dos pais, pais e mães, de serem presentes, de estarem instigando essas coisas nas crianças é fundamental hoje em dia, porque isso não está vindo da escola. Isso não está vindo da escola. Cara, e aí dando, até pegando um gancho, né, nisso que você falou. Você falou de marca pessoal, você falou de competências humanas, você falou de aprender a aprender, a gente falou junto aí de desaprender, a gente praticamente não falou de tecnologia, né? A gente falou de ser humano. Tem aquela frase assim, clichê ou não clichê, e dane-se clichê, cara, eu gosto muito de falar clichê, porque se virou clichê é porque pode funcionar. Que dizem que, né, era exatamente aquela coisa, a única maneira de você não ser substituído por uma máquina é ser humano. Sim. É exatamente você desenvolver e estar muito atento a essas competências mais humanas. Mas que competências humanas são essas, né? Outro dia eu estava dando uma palestra para um público de jovens aprendizes. Uma molecada de 14, 15, 16, 17 anos, eu cheguei todo preocupado, né? Porra, vão olhar um cara... Eu me acho novo pra caramba. Sempre que eu tenho oportunidade de falar isso aqui no podcast, eu tenho 45 anos, mas pra mim, se eu esquecer que idade que eu tenho e alguém virar pra mim e falar assim, não, você tem 28, 30, cara, eu vou acreditar. Uhum. Porque eu gosto muito dessa questão do aprendizado, né? Pra mim, enquanto eu estiver aprendendo, eu tô vivo. Tanto Sim. que eu critico muito aquele conceito de lifelong learning, porque pra mim, life é learning. Não existe aprendizado ao longo da vida, aprendizado é vida. Mas aí eu estava falando muito isso com a molecada e comecei a mostrar coisas, mostrar ferramentas, plataformas, que na verdade começam até, entre aspas, a substituir uma competência que a gente acha que é humana,
mas que, na verdade, é apenas a capacidade de combinar coisas diferentes, que é a criatividade. Sim. Então, hoje, as máquinas podem ser criativas. Sim. Que competências humanas seriam essas que as máquinas, que os algoritmos, que a inteligência artificial, que as plataformas ainda não alcançam e que vão deixar a gente ainda ter um espaço só nosso, só humano? Ou se, na verdade, não, a gente vai deixar de ser humano, a gente vai ser essa tal da singularidade, né, que o Kurzweil fala muito, né, de que, na verdade, por que eu vou competir com um robô se, na verdade, daqui a sei lá, ele fala 2045, se eu não me engano. Se em 2045 eu e o robô seremos a mesma coisa, né? E aí eu vou começar a ter, eu uso meu relógio que me ajuda, você usa o relógio e o óculos, né? Tem gente que usa aparelho para ouvir, tem gente que usa equipamento para andar melhor, correr melhor. Então, onde é ainda essa nossa última trincheira humana? Posso ter, te pego de surpresa, então se não tiver uma resposta... Até agora todas as perguntas me pegaram de surpresa, mas tá ótimo. Cara, eu acho que essa última trincheira tem a ver com lógica, né? Eu acho que a inteligência artificial ela tende a trabalhar por caminhos lógicos. E o ser humano nem sempre é lógico, né? Então, o que eu acho que as pessoas têm que se meter mais até hoje, a gente sempre teve uma relação com a tecnologia técnica. Então, se você mexe com ferramentas de tecnologia, você é técnico. Então, eu sou de humanas, eu não sei mexer com tecnologia. Então, acho que o que a gente tem hoje em dia é uma tecnologia que é para todos, né? As tecnologias estão cada vez mais virando conversacionais. Cara, se elas são conversacionais, eu não preciso saber nada. Eu não estou falando de prompts. O prompt é quase que o jeito burro que a gente tem hoje para utilizar. Mas muito em breve, você vai falar como se você estivesse falando com qualquer um. Só dá aquela paradinha clássica, prompt, para quem não sabe. Prompt, para quem não sabe, são a sequência de comandos que você dá para a inteligência artificial para que ela traga o resultado que você espera, né? Então, você vai falar para ela que você quer uma imagem com um visual moderno, com um visual épico, que tenha determinados elementos no fundo. Então, você dá todas as sequências de comando para a inteligência artificial e ela se comporta de acordo e te traz os resultados. E aí você estava falando que hoje isso é muito mais conversacional e daqui para frente vai ser... Tá virando cada vez mais conversacional, né? E não vai voltar atrás, né? Tá virando conversacional e tá virando multilingual. Então, eu falo, eu te mando um áudio, eu te mostro um desenho. Então, isso mostra uma tecnologia que está aprendendo por várias fontes diferentes. Então, o que me encanta no momento que a gente vive hoje é justamente essa democratização da tecnologia, né? Então, acho que o maior ganho que a gente vai ter enquanto sociedade é na hora que a gente trouxer uma massa enorme de pessoas que hoje enxerga a tecnologia como algo, mano, isso não é para mim, eu nunca vou saber mexer com isso, e que vai falar assim, não, peraí, cara, isso é para mim sim, e eu posso construir coisas a partir disso. Então, acho que o maior ganho vem, de fato, de você levar as pessoas para esse momento onde a tecnologia é uma ferramenta. A tecnologia não faz nada sem a gente. Então, eu acho que está por aí. Para mim, a última trincheira é muito mais essa. De fato, usá-la como uma ferramenta. Eu ia até apostar que você ia abordar alguma coisa que está lá no começo do nosso papo. Você falou muito de curiosidade, né? E eu vi lá no teu perfil, quando eu tava olhando, né? Pô, que tipo de coisa? Eu vou perguntar pro Adriano, né? E aí tinha lá o teu cargo, CTO. Mas não é o CTO como a gente está acostumado a ver, né? Conta pra gente o que significa esse teu CTO. O meu CTO, ele vem de Curious Transformation Optimist. Então, eu sou um transformador curioso e otimista, né? Porque eu acho que CTO tem muito mais a ver com isso, na verdade. Eu acho que esse é um papel importante que os CTOs deveriam estar desempenhando dentro da organização, que é não mais só pensar na parte técnica, mas pensar como trazer as pessoas para esse mundo. Como pensar em inovação do ponto de vista distribuído. Quando você tem uma tecnologia que está acessível para todo mundo, como é o Canva, por exemplo. Eu acho um baita exemplo o Canva.
Por quê? Porque há 5 anos atrás, se você queria editar uma foto, você tinha que mexer no Photoshop. Eu sou um completo boçal no Photoshop, eu não sei fazer nenhum círculo no Photoshop. Mas no Canva, eu sou um semi-designer. Então, caraca, é uma ferramenta que me empodera a fazer coisas infinitamente mais incríveis. Então, eu acho que o papel hoje dos CTOs dentro da organização tem a ver com isso, tem a ver com, peraí, gente, antes inovação tudo dependia de mim. Não, agora não depende. Agora você pode usar ferramentas aí conectando a história inteira. Por exemplo, uma figura muito comum, futuro do trabalho, que a gente está vendo lá fora hoje, é o Citizen Developer. O que é esse cara dentro da organização? Esse cara não, são vários caras dentro da organização. Então, o que eles são? Eles são um cara de marketing, não é um juninho de marketing, é um cara bem experiente em marketing que é capacitado em ferramentas no-code. E a partir do momento que você capacita ele em ferramentas no-code, ele começa a criar microserviços para a área de marketing. Então, tem coisas que a área de marketing fazia que antes levavam 5 horas, e ele cria um microserviço que ele transforma essas 5 horas em 15 minutos. Dá um exemplo de um microserviço que, transformaria 5 horas em... Por exemplo, se você pegar, possivelmente mais de 95% das empresas hoje, grandes empresas, você vai olhar o processo de onboarding de novos colaboradores e esse processo está feito no Excel. Esse processo está gerido no Excel. E para estar gerido no Excel, tem uma pessoa ali pendurada. Tem uma pessoa cuja função é quase que ser uma secretária de novos colaboradores, porque ela tem que fazer tudo na mão. Pô, mas eu podia criar um sisteminha, que ela podia criar um sisteminha, que quando entra um novo colaborador, você dá um login e senha para esse novo colaborador, e ele abre um sistema, e lá dentro desse sistema tem um Kanban, e ele clica nos cards do Kanban, e tem a apresentação da empresa, tem uma biografia lá de quem é o Dani, tem o organograma da área, tem uma série de tarefas que ele tem que fazer, e ele mesmo, por conta própria, isso aqui eu já fiz, então beleza, arrasta aqui para o já fiz. E quando ele arrasta para o já fiz, a pessoa de RH já sabe. Ela tem um dashboard do lado dela de os 100 novos colaboradores, 50% já fez o treinamento inteiro. Pronto, isso é um microsize. Então, um microsize é a possibilidade de você criar um sistema, eventualmente, que tem um escopo muito pequeno mesmo, mas que ele transformou uma atividade que antes levava 15 minutos numa atividade de 1 minuto. Então, quando você tem a presença desses citizen developers espalhados dentro da organização, imagina que você esvazia o roadmap de tecnologia. Por quê? Porque a RH começa a produzir suas próprias soluções, marketing começa a produzir suas próprias soluções, jurídico e por aí vai. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Bom, primeiro, na verdade são duas, tá? Mas eu não quero confundir o entendimento. Citizen Developer. Primeiro eu quero entender por que esse nome. Citizen Developer. Boa. E o segundo é que quando você está me narrando isso, e eu penso nas organizações que eu conheço, eu vejo exatamente o contrário, né? Tipo, quando eu vejo as unidades, cara, talvez o maior pavor, né, de um CTO, de um CISO, né, que é responsável por segurança, não, cara, não é para cada área desenvolver sua ferramenta, deixa eu cuidar das ferramentas da empresa inteira, quando, na verdade, nesse mundo descentralizado, mais autônomo, com home office, remote work, cara, se eu posso ter as áreas mais empoderadas com tecnologia, melhor seria, né? Então, vamos dividir em duas para a gente não se perder. Eu adoro isso, cara, porque a questão da segurança. Toda vez que alguém me fala nisso, a primeira coisa que eu pergunto é: tem Excel na tua empresa? Tem. Os funcionários também têm WhatsApp? Tem. Você controla quando eles mandam o Excel pro WhatsApp deles? Não, isso não controla. Mas então você está preocupado com o quê? Você está preocupado com uma coisa que já está acontecendo dentro da sua organização. Ou seja, isso já está acontecendo. Então, mas então eu vou ter uma nova iniciativa, isso vai se expandir ainda mais. Tá bom, mas que tal a gente... você não precisa fazer totalmente à solta. A figura do Citizen Developer é justamente a semente lá dentro. Então, o que é o Citizen Developer? É o cidadão desenvolvedor. Por que é o cidadão? Porque é qualquer um. Sou eu, é você. É afastar a ideia do nerd com o dev. Não, é qualquer um é desenvolvedor hoje em dia. Então,
eu acho até que a palavra mais correta seria um arranjador do que um desenvolvedor. Porque eu acho que é sobre criar arranjos. É sobre criar diferentes cenários para que as coisas funcionem. Mas eu acho que o termo tem a ver com isso. Então, a segurança, para mim, entra nesse sentido. Fala assim, tá, mas esses riscos daí a gente já está exposto. Qual é o risco que a gente está exposto quando a gente deixa o processo de onboarding acontecer da maneira que ele está acontecendo? Uhum. Quais são os riscos que a gente está correndo por atrasar em 2 anos entregar uma ferramenta de marketing que poderia ficar pronta em 1 mês? Não, Cara, os perfeito. riscos são enormes. Só que essa é a forma de pensar de antigamente. Essa é a forma de pensar onde, não, um puta diferencial meu é a minha tecnologia, então eu tenho que ser muito cuidadoso disso. Cara, quantas empresas de fato hoje têm um diferencial em tecnologia? Não são tantas. Tem muitas que se defendem como se o diferencial estivesse pautado em tecnologia, e quando você vai ver, não está. Então você fala, cara, pra que você quer isso, velho? Cara, você falando, eu comecei a desenhar para trás, né, como é que foi até a própria evolução da tecnologia nas empresas. Antigamente, eu entrei no mercado de trabalho, ainda tinham mainframes. Né, sem querer entregar a idade, falei que eu me sinto novo pra caramba, mas eu entrei no mercado, aí fiz escola técnica, 95, 96 ainda tinha os mainframes, foi dali a evolução para os computadores pessoais e essa primeira resistência. Como assim cada pessoa vai ter seu computador? Né? Ou cada área vai ter alguns computadores. Depois que eu enfrentei quando eu oferecia determinados serviços, né? Aquela coisa do on-premises, né? Instalado na máquina, no local, versus SaaS, né? Software como serviço, aquela mudança do licenciamento para o software como serviço. Eu lembro de uma grande instituição, sem querer citar o nome, uma grande instituição brasileira, que eu fui implantar um sistema, uma solução, e que eu falei, não, e me perguntaram, onde é que fica? Eu falei, não, fica remoto, na nuvem. E ninguém sabia ainda que era na nuvem, né? Falou, mas os dados ficam lá? Cara, estão mais seguros lá do que aqui. Né? E aí, essa barreira foi quebrada. Depois, né, essa mesma transformação, o SaaS do micro SaaS, que eu tô, não sei se é um bom desenho, mas eu acho que a própria evolução da tecnologia levou a essas ondas de resistência. Sim. Né? Eu acho que você colocou muito bem, né? Quando você falou Citizen Developer, eu pensei outra coisa, por exemplo, né, no desenvolvimento quase que de cidadania digital, mas quando você explicou, ficou mais claro para mim. E eu costumo defender, queria saber se você concorda, que quando a gente começa a falar muito dessa revolução da inteligência artificial, ou essa grande transformação que a inteligência artificial trouxe, quando você viu lá em 2023 para cá, na verdade é apenas a convergência de coisas que já vem acontecendo há décadas. Exato. Porque a inteligência artificial sei lá da década de 50. O que transformou agora foram 3 coisas. Primeiro, a disponibilidade de dados para treinamento, com a profusão aí das redes, da internet, da nuvem. Você tem muitos dados para treinar os algoritmos, as plataformas. O segundo, o crescimento exponencial da capacidade computacional. Você tem muito dado, algoritmos que precisam de autoprocessamento, seja para reconhecer imagem, gerar imagem, reconhecer texto, áudio, transformar texto em áudio, enfim. Mas a terceira e mais importante é exatamente tirar isso como algo que é restrito a profissionais que entendem, ou especialistas. Qualquer pessoa hoje poder conversar com a ferramenta de IA generativa, são essas bastante conhecidas, ChatGPT, Leonardo.ai, Suno, né? Essa inteligência artificial que ela gera coisas, por isso que é generativa, e a forma muito fácil de qualquer pessoa interagir. Né? Eu estava contando que no aniversário do meu filho, eu usei o Suno para gerar uma música que ligava o aniversário dele ao amor do futebol. No aniversário da minha filha, eu gerei um livro, eu escrevi o texto, mas eu gerei as imagens no Leonardo, joguei no Canva, montei, joguei na KDP, né, Kindle Developer Platform, depois joguei na Amazon e distribuir aquele livro para os amigos. Ela não gostou, mas o livro está lá, ficou bom, ficou maneiro e me transformou, né? Eu me senti naquele momento, cara, um super-homem. Né? Não nesse sentido de uma coisa que eu demoraria 5 horas, é uma coisa que eu não faria. Eu não seria capaz de gerar 37 ilustrações para um livro infantil. E eu consegui.
tive a dificuldade ali de manter consistência, vi vários vídeos, aprendi até a mesma carinha dela se replicar, né, em todas as ilustrações. Mesma coisa com a música. Então, a grande revolução não é tecnológica, é mais de user experience ou human experience, para usar o termo, né, que você usou. É como que o ser humano comum pode passar a utilizar essas ferramentas, como ele pode lá atrás usar o Word, usar o Excel, usar a própria internet, sem precisar conhecer bastante. Sim, eu gosto muito da expressão do ser humano aumentado, né? Do ser humano que usa a tecnologia como forma de alcançar coisas diferentes. Para mim é por aí. Para mim é permitir que cada vez mais pessoas brinquem com a ferramenta. Cara, você citou, poderia até ser o título de um episódio, né? O futuro do ser humano aumentado. Porque foi exatamente assim que eu me senti. Né? E eu não tô falando de botar um óculos, né, que me gera realidade aumentada, ou de botar um chip no meu cérebro. Eu tô falando de usar coisas que estão, às vezes, à disposição de um celular, de uma máquina que eu posso comprar e levar para casa. Então, esse ser humano aumentado, ele vira com perdão dos designers, tá? Eu sei que a formação de designer leva bastante tempo, tem grandes competências, mas um semi-designer, um semi-músico, né? Um semi-ilustrador, um semi-cientista de dados, porque hoje, com a democratização também das ferramentas de análise, você consegue aplicar diversos algoritmos. Então, esse ser humano aumentado, eu acho que não seria nem o futuro do amanhã, né? Seria o futuro do hoje, digamos assim. Total. Ou presente. É você poder experimentar com coisas que antes eram limitações para você. Então, você falou do livro da sua filha. Você nunca criaria as ilustrações, mas o simples fato de você ter uma ferramenta que te permite criar essas ilustrações, ou seja, te tira da página em branco. Eu sou contra você aceitar aquilo que vem ali de cara, mas eu acho que ela é muito poderosa como uma ferramenta que te tira da página em branco, né? Porque isso nos permite criar, no final das contas. Ou seja, sair de uma página em branco é muito difícil, mas sair de uma página já escrita é muito mais fácil, né? Então, o que foi mais marcante para mim eu também eu sou um pouco mais velho, eu tenho 46, vou fazer 47 agora em outubro, e eu nunca conheci nenhuma ferramenta que me empoderou tanto a ser um criador. Acho que isso que é o barato. Eu sou muito da filosofia de que o mundo como a gente vive ele é assim porque alguém pegou e falou que ia ser assim, e pegou e matou no peito e fez acontecer para que fosse assim. Então ele está disponível para ser alterado também. Mas para que eu consiga enxergar o mundo desse jeito, eu tenho que olhar para o meu bate-cinto de utilidade e falar assim, então beleza, então se tiver que criar um mundo, eu sou capaz de criar um mundo. Então, acho que a barreira que a gente tem que vencer, e a verdade é que o hype não ajuda muito nisso, é fazer com que as pessoas experimentem, né? Eu acho que o percentual de pessoas que de fato se permitiram aprender com a ferramenta ainda é muito baixo, muito baixo. Você vê que a maioria das pessoas, quando você pergunta, a pessoa fala, já usei, mas fiz umas perguntas lá, falando uns negócios meio esquisitos, eu acho que não é legal, não. Não, peraí, cara, você tem que brincar mais ainda, não dá para tomar uma conclusão dessa de entrada. Então, para mim, o futuro tem a ver com isso, tem a ver com um ser humano, de fato, empoderado a ser um criador do mundo que ele deseja. E aí, cara, vou fazer mais uma pergunta daquelas que capciosa, pode surpreender, ou você já pode ter pensado nisso milhões de vezes. Eu me pergunto muito o que é criatividade, né? A gente vê vários conceitos de criatividade. E uma coisa que eu até fiquei pensando outro dia é que a gente fala de criatividade muito como se ela fosse um talento, uma habilidade, um substantivo. E para mim, criatividade é muito mais verbo que substantivo, né? Criatividade, nessa linha até do que eu acho que você tem falado muito de experimentar, é mais um verbo mesmo, é mais uma forma de pensar, de atuar, de fazer. O que você pensa sobre criatividade, sobre como desenvolver esse pensamento criativo nas pessoas? Porque esse mundo, assim, eu me preocupo às vezes também. É legal saber que você usa muitas ferramentas como para te tirar da página em branco. Eu uso muito para me tirar do rascunho e dar aquele toque final. Eu nada pego ali, crio e coloco, porque eu sei também desse risco, eu sempre gosto de dar meu toque, mas eu escrevo alguma coisa mais simples para me dar
ideias de como aprimorar, de como complementar, de repente um contraponto e tal. Às vezes eu escrevo um texto e falo assim, cara, dá uma revisada, ou coloca em inglês para mim, ver se eu não cometi nenhuma gafe. Eu uso muito como um conselheiro. Legal. Né? Mas eu sinto que às vezes eu posso ficar dependente, a minha criatividade da semente inicial pode ser prejudicada. Como é que você vê isso, cara? O que é criatividade para você nesse sentido? Eu gosto muito de olhar para as crianças, no final das contas. Eu acho que a criatividade é algo que está em todos nós, né? O que a gente faz à medida que a gente cresce, a gente para de exercitar. Então, para mim é tão simples quanto isso. Ou seja, está presente em todos nós, mas que se a gente não exercitar, né, como um músculo, ele não se desenvolve. Então, acho que hoje a gente está vivendo um momento muito mágico nesse sentido, né? Porque as restrições são nenhuma, na verdade, para isso. Nenhuma. Então, você pode ter uma pessoa que não fez faculdade, não fez nada, mas que domina uma dor de forma muito consistente e, a partir daí, ele pode criar uma solução para isso, né? Então, eu acho que tem... Eu não gosto de... na semana passada, eu estive lá em São Paulo, teve o World Creativity Day, e a gente, junto com o pessoal da Plural, a gente foi fazer uma dinâmica ao vivo. E a dinâmica era como transformar a criatividade em um processo, na realidade, né? Então, a criatividade, ela nasce, no final das contas, de você poder conectar pontos que não estão conectados, né? Só que para eu ter um repertório grande de pontos, eu, em teoria, tenho que consumir muito conteúdo. Mas o meu dia só tem 24 horas por dia. Então, como que eu faço para eu deter muito conteúdo? Eu tenho que me colocar em relacionamento. A criatividade, como processo, ela surge quando eu falo assim, tá, eu vou pegar tudo que eu sei e vou trazer o Daniel junto comigo. Porque aí, a gente juntos numa conversa, né, e uma conversa que promove o conhecimento de forma colaborativa, a criatividade vai surgir. Porque eu falo uma coisa, ou seja, eu não estou aqui para concordar com você, você não está aqui para me convencer de nada, a gente pode discordar, tá tudo bem, mas o objetivo é a gente estar construindo alguma coisa juntos aqui. Então, eu acho que, linkando no papo do futuro, a história da humanidade vem com o coletivo, não com o indivíduo. É exercitar a criatividade como uma coisa de várias pessoas, e não do indivíduo, né? O indivíduo, talvez você tenha associado alguma coisa mais a dom, mais uma pessoa especial, etc e tal, mas tem muito... tem um poder monstruoso na criatividade quando você olha ela de forma distribuída. Tá bem, talvez vocês não tenham um cara ultra fora da curva aqui, mas, peraí, cara, você tem outras 500 pessoas aqui. Então, essas 500 pessoas se colaborando de uma maneira correta, de fato, promovem um conhecimento, promovem coisas diferentes que talvez aquele indivíduo sozinho não conseguisse produzir. Então, acho que tem muito a ver com o coletivo a história. E aí a gente volta até aquela velha discussão, né, cara? A educação e o mundo do trabalho, quanto que elas oferecem esse ambiente onde esses relacionamentos podem acontecer. Eu sempre faço uma brincadeira com... Se você pensar na escola, né? A escola, ela te exige absorver muito conhecimento, mas muito conhecimento factual, Sim. Não necessariamente um conhecimento de repertório, Sim. Conhecimento factual. Quando você vai ser avaliado, você tem que acessar de memória, você não pode consultar nem conversar com ninguém, né? Tem que ser aquela missão individual. E aí, quando você vai antigamente, eu nem sei como é que é hoje, tá? Recrutamento e seleção nesse sentido. Mas você ia para uma dinâmica de grupo, a pessoa queria saber o quanto que você era capaz de resolver problemas colaborativamente com os outros, com um trabalho em equipe. Se você for fazer ficar responsável por alguma entrega na empresa, você vai ter o mundo à sua disposição para consultar, então quer te demandar muito que você saiba pesquisar, saiba conectar coisas, saiba separar fake news de realidade, né? Saiba fazer uma curadoria de conteúdo. Quer dizer, a educação te isola desse relacionamento. Claro que tem a parte social da escola, que é muito importante, e o mundo do trabalho exige
essa questão, né? Essa colaboração, essa inovação distribuída, como você falou. Mas, ao mesmo tempo, premia muito o individual. Reconhece muito o individual, premia muito o individual e tem a falsa meritocracia, né, de pessoas que partiram de pontos diferentes. Sim. Então, como é que a gente pode transformar as empresas e o mundo educacional para essa visão que você tem de a criatividade vir do relacionamento, vir de um repertório, mas não do repertório factual, como eu falei? Sim. Cara, eu acho que a gente está vivendo um momento de transição. Então, por isso, quando você olha, pô, eu tive uma carreira longa em grandes empresas e multinacionais também, e quando a gente olha o ambiente que está hoje instalado na enorme maioria dessas empresas, frente a isso que a gente está conversando, a gente parece dois esquizofrênicos falando, porque a gente vai falar de coisas que estão muito distantes da realidade. Mas eu acho que é porque estamos num processo de transição. Então, agora é a hora que parece que nada está se mexendo, mas as coisas estão se mexendo, né? E eu acho que o que a tecnologia traz, ela traz uma pressão que é, meu amigo, não tem jeito. Você vê, por exemplo, a introdução da inovação aberta nas grandes corporações. Não tem jeito. Ou seja, ou a gente faz assim, ou a gente vai ficar para trás. Então, as empresas estão sendo cada vez mais pressionadas pela tecnologia por, cara, não dá mais. Planejamentos estratégicos de 5 a 10 anos. Para quê? Você tá louco? Em que mundo você vive? Você acha que você vai conseguir sentar numa cadeira e definir o futuro de daqui a 5 anos. Então, assim, acho que a gente está vivendo esse processo de transição e a tecnologia, ela vem para dar um basta. Ou seja, quando você coloca né, a inteligência artificial, por exemplo, generativa, cara, isso aí está no celular de qualquer um. Qualquer um. Quando você coloca isso no celular de qualquer um e as pessoas conseguem ver que produzir uma imagem é tão simples quanto escrever um prompt, o grau de paciência da área de marketing por aquele sistema que ela pedia para a área de tecnologia, para criar imagens, cai loucamente. Fala assim, peraí, velho, não é possível. Eu estou te pedindo um sistema para criar imagens. Já tem uma que eu faço no meu celular. Ou você dá um jeito de resolver essa dor, ou eu vou resolver por conta própria. Então, acho que a tecnologia está fazendo um papel interessante. Ela está empurrando as grandes organizações para repensar organograma, para repensar a inovação aberta, para repensar modelos de relacionamento com os profissionais. O as a service é uma realidade fortíssima lá fora. Está começando aqui no Brasil. Então, é porque eu acho que não vai ter jeito. Ou vai ser isso, ou, cara, você vai ser atropelado, né? À medida que as barreiras tecnológicas caem, pô, a gente tem exemplos bem interessantes. A Liquid Death, aquela marca de água americana. Cara, o cara pega, monta uma marca de água com coeficiente de esquisitice alto, explode e ele rouba uma fatia de mercado que essas empresas levaram anos para conquistar. E o cara vem com um discurso louco e leva. Então, peraí, cara, você tem que pensar fora da caixa. Não dá mais para esperar. Então, acho que tem um... Coeficiente de esquisitice. Esse é um termo, cara, de um amigo, um mestre, que é o Dico Tostes, um cara, uma fera de branding. E ele... Cara, eu conheço ele que trabalha com os arquétipos. Como é que é? Cara, ele me deu... Trabalhou com a gente num projeto lá no Flamengo. Ele é sensacional. Ele é incrível. E ele fala, cara, num mundo... Aliás, pô, tua missão é botar ele aqui pra conversar com a gente. Londres, velho. A gente faz remoto, a gente faz do jeito que for. Mas cara, ele é muito fera. Ele é uma fera. E ele fala isso, ele fala assim, cara, num mundo onde a atenção tá cada vez mais disputada, ou a sua marca tem que ter algum coeficiente de esquisitice. E a esquisitice cara, você tem que ter... A esquisitice, no final das contas, é o que faz uma marca ser humana. Cara, o que tem de diferente no Daniel que, pô, se eu chamo ele para um jantar, velho, eu sei que vai rolar isso aqui. Por quê? Porque é ele, velho, ele é assim. Então, eu adoro esse termo. Ele falou uma vez, eu nunca mais esqueci, porque eu acho que é o que é de mais moderno. Entendeu? E não cansam de ter exemplos disso. São marcas com coeficiente de esquisitice alto. E aí, meu amigo, viraliza. Você ganha a atenção das pessoas. Então, acho que o próprio seu posicionamento no LinkedIn, meu posicionamento no LinkedIn, a gente não é óbvio.
A gente não é óbvio. Aliás, foi até surpresa. Quando eu recebi o Top Voice, todo mundo me falava assim, cara, você nunca vai receber o Top Voice porque você não segue aquele padrãozinho de falar sempre sobre o mesmo tema e tal. E logo depois veio você também, que eu acho que também tem essa mesma coisa, mas é legal. Tá maluco, velho. Se me botar pra falar de um tema só, velho, eu tô me matando. Porque eu tenho outros temas pra falar. Então, assim, eu acho que tem a ver o coeficiente de esquisitice, tem a ver com o nosso posicionamento no LinkedIn. Que é, cara, é autêntico. Isso aqui é autêntico. Isso aqui não é copiado de ninguém. Eu sempre, quando converso com as pessoas disso, eu falo assim, a minha intenção é que você leia um post meu com a foto tampada e você fala assim, isso aqui quem escreveu foi o Adriano. Essa é a minha intenção. Eu quero escrever de uma forma que você me conheça através da minha escrita. Né? Então, enfim. Vamos Não, perfeito. Perfeito. Cara, a gente tá chegando ali nos 10 minutos finais. Boa. Pra gente... Você falou agora do LinkedIn, eu anotei aqui um tema que eu não queria deixar você embora sem a gente falar. Apesar da gente ser peculiar, apesar da gente não seguir o padrão, você falou uma coisa importante, que é o lugar de construir sua marca pessoal. E não sei se todo mundo vai ser tão peculiar, não sei se todo mundo vai ser tão fora do padrão, mas se você pudesse orientar alguém que tem esse interesse de começar a construir uma marca pessoal no LinkedIn, quais seriam as dicas principais? Eu não vou falar passo a passo nem receita, porque não é muito a nossa cara, mas quais são os elementos principais que alguém que ou está começando a carreira, ou está querendo fazer uma transição de carreira, deveria se preocupar nesse sentido? Cara, eu gosto de pensar em ser interessante antes de ser interesseiro. Eu gosto muito disso. Meu conteúdo, ele não tem que me vender. Ele não tem que vender nada que eu venda. Na realidade, ele tem que me apresentar. Ele tem que te apresentar para o mundo. Então, uma coisa que eu falo para quem está começando às vezes é, cara, se você não quer criar um conteúdo, não tem problema. Mas, pô, escolhe 10 pessoas que você acha incríveis, que, pô, escrevem coisas que mexem com o seu coração. Beleza. Quando um desses caras escreveu alguma coisa, você lê o que o cara escreveu. Se você achar que você tem algum comentário para colocar ali que cocrie com aquele conteúdo, faça. Não é, que legal isso, Dani, adorei. Não. Para isso não precisa, não escreve nada. Mas, cara, olha, Daniel, você falou isso, acho que a gente já teve alguns ping-pongs no LinkedIn nesse sentido de, você falou isso, mas e esse lado aqui? Ou seja, e essa perspectiva, como é que fica isso aqui na história? Ou seja, traz algo que promova uma conversa, né? Eu acho que é por aí que começa. É por aí que você descobre onde está a tua autenticidade. Né? Porque eu acredito que todos somos autênticos. Né? Todos somos únicos e temos na nossa história isso não tem como copiar. Então, o que é muito difícil para as pessoas é criar conteúdo. Só que a partir do momento que você desvincula isso de qualquer processo de venda, cara, você fala, pô, velho, eu estou apresentando para as pessoas minha visão de mundo. Então, se eu vi um periquito verde na minha janela, eu fiz uma conexão disso com liderança e eu acho essa conexão interessante, pois bem, eu vou falar. E tem uma vantagem que é o seguinte, o algoritmo, ele já é tão restritivo que se o conteúdo não for bom, ele não te distribui. E se ele não distribui, ninguém lê. E se ninguém lê, aquilo não existiu. Então, não cabe ser tão perfeccionista, ficar caprichando tanto, porque eu acho que, de novo, eu acho que quanto mais humano, mais conecta. Quanto mais humano, mais verídico e mais quem é humano também se relaciona. Né? Então, eu acho que é a partir daí. Né? É a partir de desassociar. Eu gosto muito de desassociar networking. Não, networking conecte-se com o maior número de pontos possíveis e que esses pontos sejam interessantes para você no curto, no médio e longo prazo. Se você fizer isso, você tem um ótimo networking. Eu acreditei nisso durante muitos anos. Eu entendi que isso é uma falácia, no final das contas. Porque o que eu tenho que construir são conexões fortes com os indivíduos. Não um simples, oi, tudo bem, Daniel? Me conta o que você faz, eu te conto o que eu faço e agora tá feito o networking. Não tá. Porque se eu te achar um babaca, não vai sair negócio nenhum dessa história. Então, antes de pensar em como que a gente pode fazer trocas financeiras, cara, eu tenho que te achar um cara interessante, você tem que me achar um cara interessante. Ponto. Não tem... E eu, para isso, eu vou trazer tudo que eu tenho de valor na mesa.
para colaborar contigo. Se isso vai te ajudar, ótimo. Então, a partir daí você constrói conexões de fato mais robustas que vão te permitir construir coisas a partir delas. Então, acho que tem muito a ver com isso. Cara, e foi a partir desses papos, né, dessas conexões, desses ping-pongs que a gente conseguiu estar aqui hoje. Pois é. Começamos conversando sobre o futuro do trabalho, depois falamos sobre produtividade, depois falamos do ser humano aumentado, depois falamos um pouco de como educar as crianças, depois falamos de como mudar as empresas, como inovar, como ser um profissional executivo as a service, depois falamos do citizen developer, falamos da humanidade que diferencia nesse mundo. Cara, eu acho que é isso, eu acho que não é só uma crença sua, é algo que funcionou. Não, e que a gente está aqui hoje. Eu comecei a explorar o LinkedIn num momento em que muitas pessoas estão crescendo, criando polêmica, criando treta. Eu sou polemista por natureza num sentido mais provocativo, né? Aprendi muito isso com meu avô, né, cara? Se eu falasse pro meu avô A, ele me perguntava, mas e B? Se eu falasse B, ele falava, mas e C? Se eu falasse C, ele falava, pô, tu esqueceu do A e do B? Muito nessa linha meio talmúdica, sabe? De olhar sempre de uma outra perspectiva daquilo que te trouxeram. Eu acho que você tem um pouco isso, eu acho que eu tento levar um pouco aquilo, mas é muito diferente daquilo que eu via treta. Sim. Sabe? O cara buscava treta, historinha, Twitter, né? Hating. Twitter, basicamente Twitter. Numa rede que, na verdade, não é uma rede de network, é uma rede de construção, de marca pessoal e de conexões valiosas nesse sentido. Eu falo muito assim, eu tive um post que bombou, sei lá, deu 70 mil likes, 2 milhões e meio de impressões. O que me rendeu? Me rendeu eu estar em São Paulo, alguém falou, ih, você é o cara que escreveu sobre... Tá, beleza. Mas às vezes eu já fiz um post que teve 20 curtidas e que uma das pessoas que comentou é uma pessoa que trabalha comigo hoje. Sim. Por quê? Porque eu falei, cara, um comentário que tem a ver com o que eu estou procurando. E aí fui lá, conheci a pessoa, falei com ela e tal. Outro teve pouquíssimo, mas chegou exatamente em alguém que estava precisando de alguém para falar sobre aquilo na empresa que trabalhava. Então, não é quantidade. Sim. Clichê, de novo, mas que funciona. Não é quantidade. É o valor que tem, às vezes, nessas poucas conexões. Porque quando é um post que flopa, mas que chega nas pessoas certas, é porque aquela pessoa está muito interessada naquele assunto, né? Cara, pô, muito bom, cara. Muito bom que você veio. Eu acho que tem papo para um monte de coisa. E eu queria terminar aqui, cara. Acho que eu sempre falo aqui, faço merchan, né, do Made in Rio, que é um livro que eu tive o prazer de organizar sobre casos de sucesso e aprendizados, não só aquilo que deu certo, né, aquilo que muitas empresas levam para a capa de revista, mas também aprendizados. Leia-se aqui desafios, fracassos, erros, mas aprendizados, no que você falou muito, sobre aprender errando, do empreendedorismo tecnológico carioca, que a gente tem casos de empresas que são até famosas em algumas, como por exemplo a Vtex, a Bemob, algumas que estão ficando muito famosas, como a Gabriel, a Hashdex, e outras que às vezes são B2B, não são tão conhecidas, mas que estão fazendo muita diferença nos seus setores. Queria te dar tá? Depois eu faço um comentário específico. E não sei, se você quiser encerrar aí com uma mensagem para a galera. Encerrar com uma mensagem para a galera. Cara, eu acho que a mensagem é de experimentem. Ou seja, se permitam aprender sobre um assunto da mesma forma que as crianças aprendem, né? Uma criança aprende a andar, não é porque o pai está falando para ela, agora coloca o calcanhar direito, transita o peso para o outro pé, não sei o que. Não é assim que a criança aprende. A criança aprende olhando, experimentando, caindo e levantando. Eu acho que a gente tem um momento bem mágico do ponto de vista da humanidade, onde a tecnologia é para todos. Eu acho que tem um slogan da Innovaction que é Transformation for All. E eu acredito que a gente está nesse momento, que é um momento onde a transformação é disponível para qualquer um. É uma questão de querer aprender, né? As limitações técnicas caíram, então agora é a hora que é uma questão de querer, só querer, mais nada, né? Eu aprendi no code exatamente assim, então as ferramentas estão aí.
é querer meter a cara e topar dar uns tropeços no final das contas. Então, acho que a mensagem é essa. Maravilha. Experimentem. Obrigado, Boa. Adriano. Imagina, obrigado você. Complementando a mensagem, a gente dividia muito, né, as pessoas em humanas, tecnológicas, ciências da saúde e tal. Hoje, se você é da área de humanas, você tem todo um ferramental tecnológico para poder utilizar. Se você é de tecnologia, a gente falou muito sobre isso aqui. Não esqueça seu lado humano. Cada vez mais importante esse lado humano para te diferenciar, para entender teu cliente, teu usuário, o humano que está do outro lado. Bom, esse foi mais um, mas não mais um no sentido, né, não especial. Esse foi um episódio do cacete do Os Futuros do Amanhã, o podcast que a gente está trazendo pessoas que estão transformando seus setores, sem a pretensão de acertar o futuro, mas sim de imaginar, discutir, debater e aprender, experimentar, né, com essas ideias, com essa troca e construir algo muito bacana. Se você já segue o canal, obrigado. Se você não segue, passa a seguir aqui no YouTube. A gente está publicando os nossos episódios semanalmente às terças-feiras e vai ser um maior prazer contar com o teu feedback e, quem sabe, sua indicação de pessoas que podem estar aqui com a gente em episódios futuros. É isso aí, galera. Até a próxima. Obrigado. Boa.